Aço. Você já deve ter ouvido falar nele. Mas será que você sabe como ele é importante? Para começar, o aço é a liga metálica de maior produção no planeta. Veja, em 2012 foram produzidas mais de 1,5 bilhão de toneladas de aço no mundo. Já dá para imaginar que esse material tem aplicações muito importantes para o nosso dia a dia. De fato, o aço é usado em diversos setores da indústria. Vamos analisar os dois maiores consumidores. O primeiro é a construção civil, onde é empregado para formar a estrutura básica de prédios, seja na forma de perfis metálicos ou como concreto armado. O aço também age como suporte em inúmeras outras construções, um exemplo sendo as pontes. Sem esse material, as grandes cidades seriam bem diferentes. Não teríamos arranha-céus, por exemplo. É só olhar a cidade de São Paulo. Sem o acesso ao aço, as construções paulistanas eram assim. Mas com o uso desse material, a cidade ficou com essa cara. Outro setor que usa o aço amplamente é a indústria automobilística. Embora hoje já se usem outros metais, como o alumínio, o aço ainda predomina na composição do chassi, o esqueleto do carro. Ou seja, sempre que olhamos para um veículo, vemos ali algumas centenas ou até milhares de quilos de aço. Enfim, esses setores realmente consomem muito desse material. Vamos ver. Em 2010, no Brasil, foram produzidas 33 milhões de toneladas de aço. No mesmo ano, a construção civil comprou 3,2 milhões de toneladas, enquanto os setores de automobilística e de autopeças adquiriram, juntos, 3,9 milhões. Então, esses setores, no Brasil, consumiram mais de 1/5 do aço produzido aqui. Se bem que, embora o nosso país tenha sido o 9º maior produtor de aço em 2010, nossas 33 milhões de toneladas são pouco, comparadas às 626 milhões de toneladas que a China produziu no período. Pois é, não dá para negar que o gigante asiático tem um importante papel na economia mundial. Basta observar a quantidade de metal e dinheiro que os chineses têm movimentado com suas obras e indústrias. Enfim, sabemos que o aço é muito importante em nosso cotidiano. É como o rei dos materiais. Mas afinal, o que exatamente é o aço? Do que ele é feito? Podemos dizer que, basicamente, o aço é uma mistura, ou melhor, uma liga de ferro metálico e carbono. Mas não se engane, o aço é quase todo constituído de ferro, que geralmente corresponde a cerca de 98% da massa total do aço. Dessa forma, podemos pensar que, para produzirmos aço, precisamos encontrar o ferro na natureza. Infelizmente, o ferro metálico, ou seja, o ferro que não faz parte de um composto com outro elemento, não é encontrado em abundância na natureza. Na verdade, sua melhor chance de achar o ferro isolado naturalmente é esperar um meteorito cair perto de você. Talvez a rocha espacial contenha o metal. Para quem não está a fim de contar com um evento desses, a opção é trabalhar com minérios de ferro, como a hematita. Ela é um óxido de ferro com a fórmula Fe2O3 e o principal minério de ferro explorado no Brasil. Aliás, no nosso país, destaca-se a mina de Carajás, no estado do Pará. Essa mina, além de ser responsável por um grande volume da produção nacional de minério de ferro, também fornece hematita de altíssima qualidade. Depois veremos por que esse minério é tão bom comparado aos outros. Mas enfim, voltando ao aço, para obtê-lo não basta só extrair a hematita. Afinal, dá para ver que isso é bem diferente disso. É necessário fazer a seguinte reação com o minério para se obter o aço. A hematita reage com monóxido de carbono, formando ferro metálico e gás carbônico. Hoje em dia, a maior parte da produção de aço é realizada em estruturas chamadas alto-forno. Com um nome assim, dá para imaginar que são construções muito grandes. Já de fora, podemos ver o incrível tamanho dos altos fornos modernos. Essas estruturas geralmente têm cerca de 30 metros de altura, mas os maiores fornos podem ter até 100 metros. Nesse alto forno localizado em Cubatão, podemos ver que o interior desses lugares também é impressionante. As temperaturas de certas partes do alto forno podem chegar a 2000 graus Celsius, criando esses jatos de ferro líquido. Parece que nos distraímos um pouco com esses vídeos. Vamos voltar a questões mais práticas. Para entendermos o funcionamento do alto forno, vamos olhar esse esquema. Basicamente, o forno tem esse formato, parecido com aquelas lâmpadas de lava. Em seu interior são colocadas camadas alternadas de dois reagentes, a hematita, Fe2O3, e o carvão coke, C. Você pode estar se perguntando, carvão? Os reagentes não eram hematita e monóxido de carbono? Pois é,
Para siderúrgicas, é muito mais conveniente produzir o monóxido dentro do alto-forno e, de quebra, gerar calor, do que comprá-lo de algum produtor e ter que injetá-lo na estrutura. Veja, nessas regiões, as ventaneiras, entra ar atmosférico no alto-forno. Nelas ocorre a seguinte reação. Ué, mas isso aí também não parece estranho? Você talvez espere que se forme CO2, não CO. Mas na verdade, em altas temperaturas, a combustão do carvão é um pouco diferente, e forma mesmo CO. Falando em altas temperaturas, as ventaneiras são aquelas partes do alto-forno que podem atingir 2000 graus Celsius. Enfim, agora temos nosso segundo reagente, o monóxido de carbono. Por ser um gás, ele não fica parado no forno, ele sobe, e assim entra em contato com a hematita. Vale notar aqui que a reação do Fe2O3 com o CO precisa de temperaturas altas para ocorrer. Poxa, que bom que temos um monte de carvão sendo queimado no alto forno. Mesmo no interior do forno, mais longe das ventaneiras, ainda se tem temperaturas de mais de 1500 graus Celsius. Depois dessa reação, a hematita é convertida em ferro, que fica no estado líquido devido às temperaturas ridiculamente altas do forno. Esse ferro já está bem próximo do que conhecemos como aço, mas nessa fase tem muito carbono. Como você deve se lembrar, o aço é uma liga de ferro e carbono. Esse aço no forno tem cerca de 5% de carbono, mas para que se torne um aço de boa qualidade, esse teor tem que ficar entre 0,2% e 1,5%. Para isso, a liga recebe um tratamento posterior, chamado de beneficiamento. Não analisaremos essa etapa porque já vimos a parte fundamental do processo de extração do ferro. Bom, agora que sabemos como se produz aço, podemos analisar os números por trás dessa reação. Por exemplo, podemos tentar responder aquelas perguntas que sempre nos vêm à cabeça, como: de quanto minério de ferro eu preciso para fazer um carro? Para resolver essa questão, vamos ter que usar a estequiometria. O nome pode parecer meio feio, mas a estequiometria é muito importante. Ela é o estudo das relações entre as quantidades de reagentes e produtos das reações químicas. Vamos analisar a reação da hematita novamente. A reação, já balanceada, nos mostra que as moléculas de cada composto reagem em uma determinada proporção. Veja, 1 mol de hematita reage com 3 de monóxido. Isso forma 2 mol de ferro e 3 de CO2. Para a nossa pergunta, o mais importante é ver que 1 mol de Fe2O3 forma 2 mol de ferro. Nós ainda precisamos de um outro dado, a massa de ferro que corresponde a um carro. Para tornar os cálculos mais simples, vamos considerar que a maioria do peso de um carro vem do aço, e que a maioria do aço é ferro. Tudo bem, são aproximações um tanto forçadas, mas podemos estimar que é necessária 1 tonelada de ferro para se fazer um carro. Ok, vamos montar a resolução. Pela estequiometria da reação, temos essa proporção entre as quantidades de mol de Fe2O3 e Fe. O problema é que, se queremos saber de quanto minério precisamos, nós devemos chegar a uma resposta em uma unidade de massa, como gramas, não em mol. Afinal, no supermercado, as embalagens mostram quantos gramas contém, não quantos mol, não é? Então, vamos calcular as massas que correspondem às quantidades em mol. Essas são as massas de um átomo de ferro e um de oxigênio. 1 mol de Fe2O3 tem 2 mol do elemento ferro e 3 mol de oxigênio. Ou seja, a massa de 1 mol desse composto corresponde a 160 gramas. Depois, temos o produto da reação, 2 mol de ferro. Isso tem uma massa de 112 gramas. Agora, podemos fazer uma regra de 3. Vamos chamar a massa que queremos descobrir de M. A equação nos dá a seguinte relação: 160 gramas de Fe2O3 para 112 gramas de Fe. Da nossa pergunta, montamos a relação da massa M para 1 tonelada de ferro. E agora, vamos fazer as contas. Assim, encontramos o valor da massa M, 1,42 toneladas. Tome cuidado, essa é a massa de Fe2O3 necessária para fazer um carro. Não é a massa de minério de ferro. Ou talvez seja, se for um minério mágico. Tudo depende da pureza. A verdade é que, na vida real, o minério que sai das minas não contém somente Fe2O3. Tem também outras substâncias que não são de interesse no processo de obtenção do aço, e que, por isso, são consideradas impurezas. Alguns exemplos são os óxidos de silício e de alumínio. Por isso, na prática, a massa do minério não corresponde exatamente à massa de Fe2O3 contida nele.
Lembra a mina de Carajás, que tinha minério de alta qualidade? Então, ela se destaca porque seu minério tem cerca de 97% de pureza, um valor muito alto e difícil de se encontrar. Vamos fazer umas contas para ver a importância do grau de pureza. Vamos supor que um certo minério de ferro tem uma pureza de 75%, isto é, 75% de sua massa é de Fe2O3. Daí temos essa regra de 3. A massa de Fe2O3, 1,42 toneladas, corresponde ao grau de pureza, e a massa do minério corresponde ao total, isto é, a 100%. Assim, temos que a massa de minério que seria necessária nesse caso é de 1,9 toneladas. Por outro lado, se o minério tivesse vindo de Carajás, a conta seria diferente. Adotando uma pureza de 97%, vem. Nesse caso, a massa total de minério é de 1,46 toneladas. É uma diferença de 440 quilos em relação ao outro minério. Bem, por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Quando te perguntarem, não tenha dúvida. Mostre ao mundo que você sabe quanto minério de ferro de Carajás é preciso para construir um carro.